Bem, muito boa noite. As minhas primeiras palavras aqui nessa noite são palavras de espanto. Né? Espanto porque eu vejo tantas pessoas reunidas numa sexta-feira à noite para acompanhar o início de uma pós-graduação. E essa afluência de pessoas aqui essa noite, eu tenho certeza que se deve muito menos ao expositor e mais à solidez da instituição que abriga esse evento. É reconhecida a instituição como uma referência já, apesar da sua pouca idade, como há pouco a professora Neca mencionava, mas que tem desenvolvido projetos inovadores e interessantes, como é esse projeto da pós-graduação que hoje iniciamos. Além da minha palavra de espanto, eu devo também ter uma palavra de agradecimento. Né? Agradecimento porque eu fui muito bem acolhido aqui, eu sou muito bem acolhido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de modo que eu tenho dito que, além da minha casa acadêmica originária, que é a Universidade de São Paulo, onde eu tenho vínculos já há 20 anos, eu tenho hoje uma nova casa acadêmica. A minha nova casa acadêmica é exatamente esta, onde eu me sinto muitíssimo bem. E essa nova casa, como só ia acontecer com as nossas casas de campo, com as nossas casas de praia, é uma casa que traz muito mais alegria do que a original. Né? Porque aqui eu encontro os amigos, tantas faces boas, sempre numa reunião produtiva, fraterna, o que torna as nossas atividades sempre muito mais interessantes e muito mais suportáveis no campo pesado das nossas atividades cotidianas. Então, meus agradecimentos à NECA, ao Fernando Bunlai, pela acolhida, ao professor Pedro Chaves, uma referência no ensino superior brasileiro, e cumprimentar rapidamente aqui, eu não vou citar todas as autoridades, são tantas, que, repito, me prestigiam ao prestigiar essa instituição, mas eu vou saudar a doutora Fabiola, nossa procuradora-geral do Estado do Mato Grosso do Sul, que representa aqui o governador do Estado, o excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça Sul-Mato-Grossense, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, e saudar também o meu presidente. Né? Estando eu um membro da Justiça Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul, eu me submeto à autoridade do desembargador Pascoal Carmelo, de modo que saúdo também, na pessoa do desembargador, todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. E, por fim, também não poderia deixar de mencionar o nosso coordenador, o Procurador de Justiça, Alexandre Raslan, também uma pessoa que já se integra no rol daqueles amigos que tenho aqui em Mato Grosso do Sul. E, last but not least, eu devo mencionar aquela pessoa que me trouxe para Mato Grosso do Sul, que é exatamente o Dr. Daniel Castro, que, com uma passagem brilhante na direção da Escola Judiciária Eleitoral do Mato Grosso do Sul, colocou Campo Grande no roteiro dos grandes eventos do direito eleitoral, fazendo 2 edições importantíssimas de um Congresso Internacional de Direito Eleitoral que trouxe para essa cidade expoentes do direito eleitoral brasileiro e de outros países da América Latina e da Europa. De modo que o doutor Daniel é um querido amigo que merece todos os meus agradecimentos. Bem, eu havia planejado aqui algumas reflexões exatamente para dar o pontapé inicial numa pós-graduação que reúne temáticas das mais variadas. Há pouco, a Neca Bunlai dizia aqui, dessa tribuna, que são assuntos candentes para a nossa democracia, para a nossa vida em sociedade. São assuntos que são relevantes para a nossa vivência comunitária, para a nossa vivência institucional. Várias questões surgem dessas matérias. A questão das inelegibilidades, a questão tão polêmica do voto eletrônico, a questão do acesso que as pessoas têm à justiça eleitoral. Existe, de fato, uma gama considerável
de assuntos a serem tratados nessa pós-graduação. Como é que eu poderia iniciar essa pós-graduação que tem essa abrangência tão grande? E aí eu resolvi abordar um tema que é o tema que tem pautado, ou o referencial que tem pautado, a minha análise do direito eleitoral já há alguns anos, e que tem pautado também, o que eu tenho procurado observar no exercício da minha atividade momentânea de juiz do Tribunal Superior Eleitoral, que é exatamente a ênfase que sempre se deve dar à natureza fundamental dos direitos políticos. A fundamentalidade dos direitos políticos é a essência do direito eleitoral. A verdade é que a ordem constitucional moderna, né, que surge lá no final do século XVIII, com as grandes revoluções liberais, é uma ordem que nasce exatamente com a consagração solene e escrita de dois referenciais básicos, né, a separação de poderes de um lado e a declaração de direitos de outro. No campo da declaração de direitos surgem exatamente aquelas duas grandes vertentes que formam o que depois a doutrina veio chamar de primeira geração dos direitos fundamentais, ou seja, as chamadas liberdades públicas de um lado, que são os óbices à atuação do Estado, que garantem uma esfera de autonomia do cidadão, uma esfera de autonomia do indivíduo, preservando o que era tão caro ao liberalismo clássico, que é o individualismo, a dimensão mais singular do ser humano, e, por outro lado, garantindo ao indivíduo o direito de participar ativamente nas decisões políticas que seriam influentes na sua vida, que seriam importantes para a sua existência. Na base do constitucionalismo moderno estão esses dois referenciais. Referenciais que todos nós que passamos por uma faculdade de Direito aprendemos logo nos primeiros anos, né? Porque todos nós somos chamados a quase que decorar o famoso artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que diz que toda sociedade que não separa poderes nem declara direitos não tem Constituição. Essa é uma afirmação que está quase que gravada ali na alma de todo acadêmico de direito que estuda isso e lembra disso até, certamente, o final dos seus dias, né? E aí, quando a gente constata que isso é algo tão elementar, né, a gente tem que se perguntar, então, por que esse cidadão está iniciando uma exposição de um curso de pós-graduação em direito eleitoral fazendo uma afirmação tão óbvia, partindo de uma premissa tão acaciana, né? Por que isso, né? Qual a razão de se registrar com ênfase que os direitos políticos são efetivamente direitos fundamentais? E a razão dessa minha ênfase é exatamente o fato de que, não raro, essa obviedade ela é esquecida. Essa obviedade ela é deixada no segundo plano, privilegiando-se não o caráter fundamental da cidadania ativa e da cidadania passiva, mas sim dando-se ênfase às formalidades do direito eleitoral, aos procedimentos do direito eleitoral, não raro com interpretações que vêm exatamente a tolher as prerrogativas do cidadão, tanto no campo da sua atividade como eleitor, mas também no campo da cidadania passiva, da sua atividade como candidato, como pessoa que se coloca à disposição da comunidade para a disputa dos cargos eletivos. Então, partindo dessa constatação de que uma obviedade, né, é muitas vezes esquecida na prática diária do direito eleitoral,
que cede às suas tecnicalidades, né, diante da preservação dos valores que deveriam estar no core desse ramo do direito, na essência dessa disciplina jurídica, é que eu faço as reflexões dessa noite, né? É exatamente com essa perspectiva que eu me proponho a discutir, enfatizar e a demonstrar o quanto essa noção de fundamentalidade é importante para o direito eleitoral, como a interpretação das normas do direito eleitoral é dependente dessa visão constitucional de que são os direitos políticos direitos fundamentais, né? Se a gente vai ver a origem dos grandes textos constitucionais do final do século XVIII e início do século XIX, os textos constitucionais que inauguram o constitucionalismo moderno, todos eles, desde logo, trazem disposições acerca do direito de voto, do direito de participação na vida política. Isso se encontra nas diversas constituições que foram elaboradas nos Estados Unidos entre 1776 e 1787, quando se produziu a Constituição dos Estados Unidos, né? Isso se encontra na própria Declaração de Direito, na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos. Isso se encontra na referência que já fiz aqui à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, logo após a Revolução Francesa. Isso se encontra, inclusive, na nossa Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, ainda a Constituição Imperial, que igualmente regulava de maneira bastante ampla o direito de sufrágio e também as condições de elegibilidade, inclusive mantendo a tradição que era típica do século XIX de voto censitário, né? Essas tradições jurídicas todas elas convergem, né, para a afirmação dos direitos políticos como direitos fundamentais, né? E várias outras tradições jurídicas também o fazem, né? A gente pode citar a tradição jurídica germânica, e aqui eu tinha feito algumas considerações maiores sobre esse tema, pensando numa aula mais formal e não num formato como nós estamos aqui. Mas, por exemplo, há toda uma reflexão do Georg Jelinek, num livro que se chama Sistema dos Direitos Públicos Subjetivos, né, em que ele desenvolve o que ele chama de teoria do status, né? Existem, segundo Jelinek, 4 status que orientam as relações do homem com o Estado, né? O status subiectionis, né, que é exatamente a condição de súdito do Estado, o status negativo, que no fundo acaba sendo a liberdade pública, a afirmação de um campo de autonomia do indivíduo frente ao Estado, um status positivo, que seria exatamente o direito de exigir do Estado algumas prestações, alguns benefícios prestacionais, e, por último, né, seria o status ativo, que é exatamente, diz o Jelinek, o mais elaborado desses tipos de relação do indivíduo com o Estado. Exatamente porque é o status ativo aquele que submete o Estado, submete o poder à vontade do indivíduo, ao afirmar a capacidade que todo indivíduo tem de participar na tomada de decisões que são relevantes para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. Essa reflexão do Jelinek, que eu resumi aqui, é uma reflexão que está presente em autores mais modernos também, da mesma tradição jurídica germânica. Se vocês forem consultar o autor da Moda dos Direitos Fundamentais, tão citado pelo Supremo Tribunal Federal, o professor Robert Alexy, vocês vão ver que o Alexy parte exatamente desses pressupostos todos do Jelinek, ainda no início do século XX, lá no sistema dos direitos públicos subjetivos. E, ainda fazendo referência aqui a um autor germânico, eu ainda vou mencionar aquele que é considerado o maior constitucionalista alemão do século
XX, que é o Konrad Hesse, né? O Hesse, ele tem uma sistematização dos direitos fundamentais que me parece bastante interessante para uma aplicação ao direito eleitoral. Na verdade, a fórmula do Hesse permite uma compreensão bastante clara do que são os direitos fundamentais e de como os direitos fundamentais se projetam no ordenamento jurídico, de modo a permitir uma melhor compreensão de todo o sistema jurídico, de todo o ordenamento jurídico e das diferentes categorias, dos diferentes tipos de direitos fundamentais. Essa tipologia do Hesse, né, é uma tipologia que apresenta 4 dimensões ou 4 perspectivas dos direitos fundamentais. A primeira perspectiva é a dos direitos fundamentais como um direito subjetivo, coisa que para todos nós é o mais natural. É o direito a algo, é o direito à inviolabilidade do meu domicílio, ao sigilo da minha correspondência. É um direito subjetivo que me garante, voltando à expressão que há pouco utilizei, uma esfera de autonomia para o cidadão, né? Agora, aos poucos, essa caracterização dos direitos fundamentais como um direito subjetivo, ela vai ficando não tão satisfatória. Ela vai perdendo a sua densidade, de modo que novos elementos se agregam a essa sistematização que o Hesse faz dos direitos fundamentais. E aí, o Hesse menciona a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, né? Dimensão subjetiva é essa que corresponde ao fato de que os direitos fundamentais resumem o núcleo axiológico, o núcleo valorativo do ordenamento. Ou seja, a partir dos direitos fundamentais, eu consigo compreender o porquê do ordenamento existir e quais são os referenciais que devem orientar o intérprete na aplicação desse mesmo ordenamento. Essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o que permite, a partir da própria jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, permite o desenvolvimento de matérias que são, de certo modo, novidades ainda entre nós, como é a questão do direito civil constitucional, ou seja, o núcleo axiológico que decorre dos direitos fundamentais impacta o direito civil, por mais que seja um ramo do direito privado. E aí, todas as discussões do Supremo Tribunal Federal sobre direito de família, por exemplo, são iluminadas, porque é dessa matriz que eu retiro uma análise que se projeta para todos os campos do direito. Terceiro aspecto, além dessa dimensão objetiva é essa que permite também, e aí eu vou fazer uma menção rápida a esse tema, permite também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nas relações entre particulares, tradicionalmente não se entendia como válida a invocação de direitos fundamentais. Entretanto, com essa visão objetiva, com a ideia de que os direitos fundamentais são valores que se projetam para todo o ordenamento, mesmo em relações entre pessoas que se colocam no mesmo nível jurídico, existe a incidência de direitos fundamentais a partir de uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal sobre a exclusão de um membro da Ordem dos Músicos Brasileiros que havia sido afastado dessa entidade sem a observância do devido processo legal. E aí a alegação era assim, mas eu sou a Ordem dos Músicos, sou uma entidade privada, eu não tenho por que me submeter a direitos fundamentais. E o Supremo afirmou categoricamente que sim, precisa se submeter à dicção, à orientação, ao núcleo valorativo que decorre dos direitos fundamentais. E, então, a primeira é a dimensão subjetiva, a segunda é essa dimensão objetiva, né, que transforma os direitos fundamentais no núcleo axiológico do ordenamento. A terceira dimensão é a dimensão prestacional. É a ideia de que os direitos fundamentais dão ao indivíduo o direito de exigir algo do Estado. E aí a lógica dos direitos sociais toda se coloca, né? E essa lógica de que eu tenho o direito de exigir algo do Estado
tem uma contrapartida. A contrapartida é exatamente a necessidade de se reconhecer uma competência do Estado, uma competência dos órgãos do Estado para darem as respostas às minhas demandas, para darem respostas aos meus pedidos, para satisfazerem as minhas necessidades. Essa dimensão prestacional, que, portanto, se faz presente de forma mais palpável, mais evidente, nos direitos sociais, como direito à educação, direito à saúde, etc., ela acaba nos levando à quarta e última perspectiva dos direitos fundamentais, segundo o Hess, que é exatamente aquela que se relaciona com o que ele chama de dimensão orgânica ou procedimental. Ele diz o seguinte, olha, esses órgãos do Estado que têm que garantir os direitos fundamentais, que devem promover os direitos fundamentais, eles devem ter também instrumentos especiais de atuação. Eles devem ter instrumentos próprios de promoção desses direitos fundamentais. De modo que o Estado tem o dever de criar órgãos que sejam habilitados à promoção desses direitos fundamentais e o Estado tem que pensar em procedimentos especiais, inclusive procedimentos judiciais, para que esses direitos fundamentais sejam garantidos. E aí, a gente pode pensar no exemplo talvez mais clássico, que é o direito fundamental à propriedade, que tem uma série de garantias processuais, inclusive, que garantem a sua rigidez, que garantem a sua efetividade. Então, as quatro dimensões do Hess, né, são exatamente a dimensão subjetiva, a dimensão objetiva, como núcleo valorativo, a dimensão prestacional e a dimensão, por último, orgânica ou procedimental. Essas quatro dimensões, como eu disse há pouco, elas se projetam para todos os tipos de direitos fundamentais. Se projetam igualmente para o direito eleitoral, no contexto de ser o direito eleitoral aquele que dá efetividade, aquele que operacionaliza os direitos políticos. A dinâmica do direito eleitoral, ela acaba dando resposta a esses diferentes tipos de abordagem, ou essas diferentes aproximações que eu mencionei há pouco do Hess em relação aos direitos fundamentais. E aqui eu já posso adiantar bastante do que eu havia preparado, porque fiz um resumo bastante grande desses pressupostos teóricos aqui, que numa noite de sexta-feira definitivamente não seriam bem recebidos pelo meu público, por mais generoso que ele seja. Né? Dito isso, como eu falava há pouco, essas dimensões todas dos direitos fundamentais elas se fazem presentes no direito eleitoral, como um instrumento de concretização de direitos fundamentais políticos. Né? Por exemplo, né, a gente tem claramente no direito eleitoral brasileiro uma dimensão subjetiva. Né? E eu não estou falando só do direito ao voto ou ao direito de me filiar a um partido político, que são direitos evidentemente subjetivos que o indivíduo tem. Né? Mas a gente tem outras garantias que decorrem dessa subjetividade dos direitos políticos fundamentais, como, por exemplo, o sigilo do voto, né? Como, por exemplo, a própria necessidade de resguardar a igualdade entre candidatos numa determinada eleição. Existe um direito, de certo modo, do candidato de não concorrer de não sofrer uma concorrência desleal de outro candidato que acaba se beneficiando, ou que acabaria se beneficiando por algum tipo de abuso, seja um abuso de poder político, seja um abuso de poder econômico, seja um abuso no uso dos meios de comunicação social. Né? São direitos subjetivos que marcam essa dimensão inicial, a mais básica, dos direitos fundamentais no campo dos direitos políticos. Né? Essas garantias individuais, né, elas estão presentes, por exemplo, na
na ratio decidendi de um precedente importante do Supremo Tribunal Federal, que é um precedente que causa ainda hoje uma polêmica considerável, né? E que, se eu tivesse juízo, eu nem estaria mencionando essa polêmica aqui, que é exatamente a questão do voto impresso, né? Quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5889, de que foi relator pro acórdão o ministro Alexandre de Moraes, foi exatamente com base nessa dimensão subjetiva do direito ao sigilo ao voto, por exemplo, que o Supremo veio a declarar a inconstitucionalidade da lei que previa para as eleições de 2018 a impressão do comprovante de voto eletrônico, né? E aí nós temos claramente uma aplicação dessa dimensão inicial, mais básica, repito, dos direitos fundamentais. Outro exemplo que a gente pode ter desse direito subjetivo eleitoral, desse direito eleitoral na sua primeira dimensão, ou na sua primeira aproximação, para usar aqui a sistemática do Hesse, é exatamente o julgamento, também pelo Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade 5487, essa de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse precedente se discutiu o formato dos debates eleitorais, né? Como é que os debates eleitorais devem ser estruturados de modo a garantir uma paridade entre os candidatos. A mesma lógica de que os direitos políticos dão direitos subjetivos aos candidatos, como a gente pode verificar, eu havia até transcrito aqui a ementa do julgado, em que o ministro Barroso menciona que existe uma isonomia própria do direito eleitoral, né, que existe um direito à informação igualmente próprio do direito eleitoral, existe uma ideia de pluralismo político que informa as ações típicas do direito eleitoral, que decorrem dessa natureza fundamental dos direitos políticos. E esses movimentos que eu mencionei aqui na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles são igualmente perceptíveis na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa jurisprudência também é orientada a essa visão fundamental dos direitos políticos e do direito eleitoral, assim como a jurisprudência de tribunais estrangeiros, como é o caso aqui, para voltar à matriz que orientou o início da minha exposição, a matriz germânica. Se a gente vai para a literatura, para a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, existe, evidentemente, essa influência. Segunda dimensão, a dimensão objetiva, né? Aqui, a dimensão objetiva que se manifesta é exatamente todo o conjunto de valores da ordem democrática, né? A dimensão objetiva que se manifesta é a que decorre do pluralismo político, é a que decorre dos valores e dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, tal como esculpidos lá no título 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Esses referenciais, né, eles também são nortes importantes para a hermenêutica e para a aplicação dos direitos políticos no campo específico do direito eleitoral, né? Essa nossa ordem objetiva de valores democráticos, ela compreende o pluralismo político, como eu disse, mas que não se resume a isso, vai bem mais além. A gente pode pensar nos referenciais todos dos objetivos do Estado brasileiro, a igualdade de todos, inclusive no que toca à participação política, né? Essa questão do pluralismo político, né, ela, inclusive, orientou uma decisão que também é polêmica do Supremo Tribunal Federal em relação à instituição, pela Lei 9.096, de 95, da primeira modalidade de cláusula de desempenho, né? Lembram todos que a Lei 9.096, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ela foi editada em 1995, prevendo a cláusula de desempenho, que corresponderia a 5%, né, e estabelecendo uma vacatio legis para essa cláusula de desempenho de 10 anos. Né. Passados esses 10 anos, o Supremo Tribunal Federal
às vésperas da entrada em vigor do dispositivo, o Supremo Tribunal Federal o declarou inconstitucional, exatamente porque ele acarretava uma diminuição desproporcional do pluralismo político. Exatamente porque essa cláusula de desempenho ela alijaria do jogo político forças que eram consideráveis e que perderiam, portanto, muito da sua representatividade no Congresso Nacional. Essa decisão, e isso eu já tive a oportunidade de dizer, inclusive, para alguns dos protagonistas dessa decisão, né? Essa decisão foi uma decisão questionável do Supremo Tribunal Federal, né? Uma decisão não das mais acertadas, talvez, e vários ministros supremos já se declararam arrependidos dessa decisão. Tanto essa cláusula de desempenho era necessária e não era contrária ao pluralismo político, que a emenda constitucional número 97 veio a introduzir de novo, ainda que gradativamente e com um percentual menor de 3%, a cláusula de desempenho, que aos poucos vai produzir os seus efeitos, tendo um impacto, a meu ver, benéfico para o nosso sistema de partidos, né? Fortalecendo os nossos partidos e fazendo com que a representação popular por meio dos partidos se torne mais efetiva. Agora, fazendo aqui uma crítica, por que 5% é inconstitucional e 3% não é? Acaba sendo algo que gera uma intriga ou que gera uma certa perplexidade para todos nós, né? Essa ordem objetiva de valores, ela também se manifesta, por exemplo, num outro julgamento importante do Supremo Tribunal Federal em matéria de eleição, que é exatamente a ação direta de inconstitucionalidade 4451, de que foi relator o ministro Alexandre de Moraes. Essa ação ela foi dirigida contra um dispositivo da Lei das Eleições, a Lei 9.504, que era o artigo 45. Né? E o que proibia esse artigo 45? Esse artigo 45 proibia qualquer divulgação de imagens ou de áudios que viessem a ridicularizar os candidatos. Então, estariam banidos todos os tipos de sátira política, né? E estariam banidas as charges, todo esse discurso que visa ou que visaria a ridicularizar o candidato, todos esses procedimentos eram proibidos por essa norma do artigo 45 da Lei 9.054. E aí, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, essa restrição ela vai contra a essência valorativa que decorre dos direitos políticos inscritos na Constituição, né? Vai contra a liberdade de expressão no campo eleitoral, vai contra o pluralismo político, vai contra, enfim, a essência do jogo democrático que é consagrado, que é previsto na Constituição. Eu havia aqui destacado alguns trechos da ementa, mas vou vou me excusar de ler, né? Eu não vou ler exatamente para não tomar mais do nosso tempo com esse aspecto. A terceira dimensão, que é a dimensão dos direitos fundamentais enquanto direitos prestacionais, também está presente no direito eleitoral, também está presente nos direitos políticos. A gente pode pensar em várias situações em que é direito do indivíduo exigir algo do Estado para a realização, para a consagração de seus direitos políticos. E aí a gente pode pensar em coisas que vêm mais diretamente à nossa mente, como desembolsos do Estado para com o processo democrático, que há pouco, inclusive, eu, numa entrevista que dei antes de iniciar essa exposição, fui questionado, né, sobre o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Esses dois instrumentos são instrumentos evidentemente prestacionais. São instrumentos em que o Estado
aporta recursos para manter o jogo democrático, para manter a organicidade dos partidos políticos, para financiar a formação das elites políticas, para financiar a promoção de mulheres, jovens, negros na política. Tudo isso está lá explicitado na Lei 9.096. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha também é uma prestação pecuniária que o Estado fornece ao regime democrático, fornece, em última análise, aos candidatos, dada a dificuldade de financiamento da política que decorreu da decisão importante do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650, em que se assentou a inconstitucionalidade das contribuições para campanhas políticas feitas por pessoas jurídicas. A partir daí, o financiamento privado das campanhas praticamente mingou e se reforçou o fundo partidário, por um lado, e se criou, em 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, exatamente para garantir esse financiamento, para dar essa prestação que reforça o nosso sistema democrático. Né? É prestação também do Estado o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Né? É uma renúncia de receita que acaba sendo, na prática, um aporte financeiro do Estado para a promoção dos direitos políticos. Existe uma série de ações afirmativas relacionadas a esses instrumentos na jurisprudência do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Essa dinâmica prestacional, ela se convola, inclusive, em ações institucionais concretas do Tribunal, seja o Supremo, seja o TSE, para estimular determinadas atividades políticas. E aí a gente pode citar a decisão do Supremo Tribunal Federal na questão da divisão do fundo partidário de maneira equânime entre candidaturas masculinas e femininas, né, na proporção dessas candidaturas, foi decidida numa ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Depois, a aplicação do mesmo raciocínio para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aí já foi numa consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral de relatoria da ministra Rosa Weber, e no ano passado, a afirmação de uma política de promoção de candidaturas de pessoas negras e pardas, numa decisão também do Tribunal Superior Eleitoral em consulta, que de início não valeria para as eleições de 2020, mas por força de uma decisão do ministro Henrique Ricardo Lewandowski, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, acabou sendo aplicada efetivamente nas eleições do ano passado, promovendo um incremento dessas candidaturas e promovendo também um aumento de sucesso dessas candidaturas na eleição de representantes atingidos por essa política de ação afirmativa decorrente de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão específica é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem, inclusive, um discurso constante de promoção de ações afirmativas dentro da justiça eleitoral para incentivar a participação política de indígenas, de mulheres, de negros, de pessoas das comunidades LGBTQIA+, né? Todas essas que são atingidas por algum tipo de limitação no acesso aos fundos, no acesso à vida partidária, à vida política, e que são, de certo modo, beneficiadas por essas diferentes políticas públicas. E, por último, a dimensão organizacional e procedimental, ela também se manifesta de maneira muito clara no campo dos direitos políticos e, especificamente, no campo do direito eleitoral. Essa dimensão orgânica no direito eleitoral, ela é evidente, até mesmo pela minha presença aqui, e no estado do Mato Grosso do Sul, essa dimensão orgânica dos direitos políticos fundamentais é personificada
na figura do desembargador Pascoal, né, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado. A nossa estrutura de governança eleitoral ela é muito sofisticada. Nós temos uma dimensão orgânica dos direitos políticos fundamentais muito evidente. A Justiça Eleitoral ela é uma estrutura muito bem construída para garantir a lisura das eleições, para garantir o acesso das pessoas ao seu direito de votar, para garantir que os partidos políticos funcionem de maneira adequada, para garantir que os fundos, que há pouco eu mencionei, sejam aplicados de maneira regular. Né? Ou seja, nós, a partir de 1932, e ano que vem nós completamos 90 anos de justiça eleitoral, né? A partir de 1932, com a formação da justiça eleitoral, nós tivemos a construção de uma estrutura orgânica voltada à concretização dos direitos políticos fundamentais. E, por outro lado, nós temos uma dimensão procedimental também. Existe toda uma dinâmica de funcionamento dos procedimentos eleitorais que é diferente do processo civil que é ordinariamente praticado. Tanto isso é verdade que existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, cuja legalidade cá entre nós eu talvez coloque em dúvida, né? Talvez, mas enfim, uma resolução que diz que o Código de Processo Civil, em relação aos artigos X, Y e Z, não se aplica na Justiça Eleitoral. Né? A contagem do prazo em dias úteis, por exemplo, que é uma coisa muito importante para os advogados, na Justiça Eleitoral não existe. E os juízes eleitorais que estão aqui presentes certamente já se depararam com situações em que a parte conta em dia útil e a gente diz, não, mas a nossa resolução manda contar em dias corridos. Mas por que é isso? Exatamente porque a dinâmica dos direitos políticos fundamentais do direito eleitoral é uma dinâmica própria, que exige respostas mais ágeis, que exige respostas mais prontas. Né? Os prazos são prazos muito mais exíguos, né? 24 horas para recorrer. Né? O máximo que se tem é 3 dias. Né? Então, as coisas são muito mais dinâmicas, muito mais céleres, exatamente porque esse procedimento é um procedimento adaptado às peculiaridades do direito eleitoral. Agora, eu não vou me debruçar mais aqui no que toca a essa dimensão procedimental, né, porque eu tenho juízo, né, e eu não falo de assuntos que pouco domino na frente de especialistas. Né, e está aqui presente o autor de um dos mais importantes livros de direito processual eleitoral, que é o professor Daniel Castro, de modo que eu vou remeter a ele as questões que, porventura, surjam a partir dessa minha exposição sobre processo eleitoral. Né. E, além do professor Daniel, eu posso citar também aqui um outro grande processualista, que foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e é meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Processual Civil, que é o professor Flávio Luiz Yarchel. O professor Flávio Yarchel tem vários artigos, vários textos, demonstrando as peculiaridades do processo eleitoral e por que essas peculiaridades são justificadas a partir da própria essência do direito eleitoral como manifestação concreta dos direitos fundamentais políticos. Né? Então, nessa minha rápida exposição, ou não tão rápida exposição assim, porque eu já estou falando há 40 minutos, nessa rápida exposição eu procurei demonstrar o porquê de serem importantes as referências da fundamentalidade do direito eleitoral e dos direitos políticos para a compreensão mais ampla, para a compreensão mais genérica da nossa disciplina. Essas dimensões todas elas vão ser exploradas ao longo do nosso curso de pós-graduação. Existe um campo imenso a ser explorado e será explorado de maneira detida, de maneira aprofundada, por todos os colegas que já se dispuseram e ainda aceitarão vários outros convites meus e do professor Daniel para se fazerem presentes nesse projeto que já é vitorioso
no âmbito da faculdade Instead. Eu sempre cito uma passagem de um livro do Oscar Wilde, clássico, que é o Retrato de Dorian Gray, que tem num determinado momento que uma personagem, que é o Lord Henry, diz o seguinte: ele ouvindo, depois de um jantar, um cidadão falando horas e horas sobre um tema, ele diz o seguinte: olha, todo o orador que pretende esgotar um assunto esgota o auditório, né? Esse assunto nosso é inesgotável, né? Eu não pretendo esgotá-lo, mas o nosso curso pretende esgotá-lo, né? E eu não vou esgotar o auditório mais, e agradeço muitíssimo a atenção de todos.